Olá! Hoje o desafio é para a mente, o quiz da curiosidade global. E sabe de onde vem a palavra curiosidade? Do latim curiositas, que quer dizer desejo de conhecimento. Então, bora lá mergulhar nisso e ver o tamanho desse nosso desejo. E para nossa primeira rodada, a gente vai explorar umas verdades bem fascinantes do mundo animal. Bom, vamos para a primeira pergunta. Vamos lá, primeira pergunta. De todos os mamíferos que existem na Terra, qual deles é o único que fisicamente não consegue pular? Seria o canguru, a girafa, o elefante ou o urso polar? Uma dica. Pensem no peso e na estrutura das pernas. E a resposta certa é a letra C, o elefante. É que, por causa do peso e da estrutura super rígida das pernas, que funcionam mais como colunas, os elefantes são os únicos mamíferos que não conseguem tirar as 4 patas do chão ao mesmo tempo para dar um salto. É um fato bem curioso para um animal tão imponente, né? Próxima pergunta. Qual é o animal mais letal do mundo, responsável por umas 725 mil mortes de pessoas por ano? Cuidado que a resposta pode surpreender. Seriam os tubarões? Cobras? Mosquitos? Ou nós mesmos, os humanos? Pois é, a resposta é a C, mosquitos. É impressionante, né? Esses bichinhos causam mais mortes humanas do que todas as guerras da história somadas. E o motivo? É que eles são vetores, eles transmitem um monte de doenças. É a prova de que o perigo às vezes vem de onde a gente menos espera. Pergunta número 3. A visão de uma borboleta é super complexa. Mas, falando em números, quantos olhos elas têm, mais ou menos? A. 2, B. 120, C. 1.200 ou D. 12.000. Imagina só como elas devem enxergar o mundo. A resposta correta é a D, 12.000. É isso mesmo. As borboletas têm o que a gente chama de olhos compostos, que são formados por milhares de microlentes que trabalham todas juntas. É como se elas vissem o mundo em mosaico. Incrível! Ok, vamos mudar de assunto? Agora, na rodada 2, o foco é o nosso mundo. Que tal testar o conhecimento sobre o nosso planeta e quem vive nele? Pergunta 4. Que país é famoso por ter a menor população do mundo com só uns 800 habitantes oficiais? Seria Mônaco, o Vaticano, Nauru ou San Marino? E a resposta é a B, o Vaticano. Ele é o menor estado independente do mundo, tanto em tamanho quanto em número de pessoas. É uma cidade-estado soberana, sabe? Com governo, leis e até exército próprio, a famosa Guarda Suíça. Vamos para a quinta pergunta. Existe um país cujo calendário é bem diferente do nosso, o gregoriano. Na verdade, eles estão 7 anos atrás da gente. Que país é esse? Rússia, China, Etiópia ou Japão? A resposta certa é a C, Etiópia. Lá, o calendário tem 13 meses e fica de 7 a 8 anos atrás do nosso. Isso acontece por causa de uns cálculos diferentes que eles usam. É uma ótima prova de que a nossa forma de ver o mundo e até de contar o tempo não é a única que existe. Essa aqui testa um conhecimento mais específico. Muita gente conhece o país como Brasil, mas qual é o nome oficial dele? Seria A. A República do Brasil, B. Os Estados Unidos do Brasil, C. A República Federativa do Brasil ou D. A República Popular do Brasil. Acertou quem disse C, República Federativa do Brasil. E o nome oficial não é à toa, não. Ele já explica a estrutura do país, uma federação de estados. Interessante, né? Tudo bem? Chegamos na nossa última rodada, a rodada 3, fatos científicos. Agora a gente vai testar o conhecimento sobre ciência. Vamos lá! Pergunta número 7, e essa é de biologia e pode pegar de surpresa. O corpo de um bebê tem mais ou menos ossos que o de um adulto? A lógica diria que tem menos, né, por ser menor, mas será que é isso mesmo? E a resposta é a B. Os bebês têm mais ossos. Pois é, a gente nasce com uns 270 ossos e com o tempo muitos deles se juntam, se fundem, até formar os 206 de um adulto. Essa flexibilidade toda no começo é super importante para o crescimento. Ok, próxima pergunta sobre o nosso cérebro. Ele é o nosso centro de comando, claro. Mas do que ele é feito principalmente? Qual a porcentagem de água que tem nele? Será que é 25%, 50%, 75% ou quase tudo, 95%? A resposta certa é a C.
O cérebro humano tem cerca de 75% de água. Isso mostra o quão importante se manter hidratado para o cérebro funcionar bem. Sabe quando a gente se sente meio lento, com dificuldade para pensar? Às vezes, só um copo d'água já ajuda. Agora, uma de astronomia. O Sol está lá longe, a uns 150 milhões de quilômetros. A luz dele é a coisa mais rápida que existe no universo, certo? Mas quanto tempo ela leva para chegar até aqui na Terra? A resposta é a B. 8 minutos e 20 segundos. É uma loucura pensar nisso, né? Se o Sol simplesmente apagasse agora, a gente só ia perceber daqui a mais de 8 minutos. Olhar para o Sol é literalmente olhar como ele era no passado. E chegamos na nossa última pergunta do desafio. O Monte Everest, o ponto mais alto do planeta. Ele não está parado, sabia? As forças tectônicas empurram ele para cima o tempo todo. Mas a pergunta é, quanto ele cresce por ano? A resposta certa é a D, 4 milímetros. Parece pouquinho, né? Mas pensa isso ao longo de milhões de anos. É assim que as grandes montanhas se formam. É o poder do nosso planeta em câmera super lenta. E pronto, terminamos nosso quiz. Como é que foi o placar por aí? Mas olha, independente do placar, o que vale mesmo é a curiosidade. Tem uma frase do Neil Armstrong que é perfeita para isso. O mistério gera curiosidade e a curiosidade é a base do desejo do homem de entender. No fim das contas, essa vontade de saber é o que move a gente. O importante é nunca parar de perguntar, nunca parar de aprender.